sejam muito bem-vindos a CJS, Segurança do Trabalho e Cursos Profissionalizantes. Eu sou o instrutor Cristiano e também diretor da CJS. E vocês sabem, se você está assistindo esse vídeo, é porque você faz parte de uma empresa no qual a CJS presta consultoria. Mensalmente vocês recebem essas videoaulas rápidas para que seja assistido durante o ambiente de trabalho. Então, se você está aí assistindo, é porque você faz parte ou da CIPA da sua empresa ou, consequentemente, a sua empresa tem um programa de prevenção de acidentes. Esses vídeos são vídeos curtos, mas que ajudam a refletir sobre a importância da prevenção no seu dia a dia. Antes de começar, clica aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo e nos segue aí para que vocês possam estar sempre recebendo os vídeos rápidos sobre prevenção de acidentes. Pois bem, hoje o que nós vamos falar é sobre o impacto que é causado ao indivíduo quando ele sofre um acidente de trabalho. Evidentemente que existe o aspecto legal sobre as consequências geradas por um acidente de trabalho, as responsabilidades da empresa, mas o que eu quero focar aqui como reflexão é o dano causado a você, ao trabalhador, quando sofre um acidente de trabalho. O aspecto emocional, o aspecto pós-acidente. É isso que eu gostaria que vocês refletissem. Vale lembrar que quando uma pessoa sofre o acidente de trabalho, automaticamente o aspecto emocional, o psicológico do acidentado já é afetado. Mesmo que seja um acidente de proporção médio ou pequeno, dependendo das circunstâncias, já cria um fator de dano emocional. Seja porque ele já vai olhar aquele trabalho muitas vezes com certo receio, e isso compromete a sua execução do trabalho pós-acidente, seja no caso de acidentes mais graves, quando ele sofre uma perda física, seja parcial ou total, da sua capacidade. Então você imagine um trabalhador no qual ele sempre teve todas as suas partes do corpo visíveis, capacitadas a exercer a sua atividade, e a partir do momento que ele sofre um acidente, ele fica incapacitado. Fica sem um membro, por exemplo. Automaticamente, ele já se sente dentro da sociedade excluído. Porque às vezes ele vai posteriormente arrumar um emprego sem o braço, sem a perna. Isso visualmente já impacta no aspecto da dificuldade que vai gerar para ele para ingressar novamente ao ambiente de trabalho. Veja que o que nós estamos falando aqui, gente, é pesado, é triste, mas é a realidade. Eu estou trazendo aqui experiências de ter conversado com muitos acidentados dentro desses 25 anos do nosso dia a dia, conhecendo pessoas acidentadas, vivenciando acidentes de trabalho dentro de empresa. Então é a realidade, não é a fantasia que é criada. Vale lembrar também que hoje cada vez mais o governo dificulta a aposentadoria para um trabalhador acidentado. Antigamente, quando você perdia, por exemplo, um membro, um dedo, por exemplo, já era uma característica muito forte para que o acidentado se aposentasse. Hoje, muitas vezes, ele perde uma mão, o governo fala, olha, não, mas você tem outra mão. Se ele perde a outra mão, não, mas você tem as pernas. Se ele perde a mão e a perna, não, mas você tem a língua, dá para selar selo no correio. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, o governo dificulta o aspecto de aposentadoria, porque isso gera custo ao Estado, evidentemente. Então, você se depara com muitos acidentados, no qual o governo entende que ele está ainda em condições de retornar a uma atividade de trabalho. E muitas vezes esse remanejamento é difícil para aquela pessoa que muitas vezes perdeu um membro. Imagine, por exemplo, uma pessoa que a vida toda trabalhou como estivador. De repente, por uma incapacidade, o governo fala que ele está apto a exercer atividades administrativas. Só que a sua vida inteira ele nunca teve condições de se qualificar e conhecer essa área. Como que ele vai ser inserido com facilidade
para exercer uma nova função. Muitas vezes ele já está numa idade até avançada. Então vejam que o dano ele é muito maior do que a gente reflete, muitas vezes do que a gente para pensar sobre a ocorrência do acidente. E tem um aspecto emocional também, porque muitas vezes isso afeta a família, afeta a esposa, afeta o filho. Eu já tive casos de conversar com o acidentado de trabalho que perdeu a sua mão, e a partir do momento que ele perdeu a mão, o filho, que tinha 10, 12 anos naquele momento, passou a ter medo da afetividade do pai. Porque olhava ali o pai sem os braços e causava o distanciamento. E isso causou depressão nesse pai acidentado. Então, eu estou trazendo essa reflexão para que a gente possa entender que o aspecto da lesão relacionada ao trabalho, ela não é simplesmente formal. O peso maior não é o aspecto legal, que muitas vezes a empresa vai sofrer as consequências, pode existir indenização, pode existir aposentadoria. O fator não é esse. Eu gostaria que vocês refletissem sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto da vida, até mesmo extra profissional de quem sofre um acidente, porque mexe em toda a estrutura, não só do acidentado, como da sua família, do seu convívio natural, da sua vida pessoal. Um acidente, principalmente um acidente que gera lesões e incapacidade, ok? Dá uma olhada nesse vídeo aqui de um acidentado e a história que ele conta da sua vida. Acompanhe comigo. Em 87, Stephen Hayes era um jovem entusiasta que terminaria o treinamento em 5 meses. Esse era o grande sonho de Steve, que começaria a terceira geração de eletricistas na família. Era um belo dia de primavera quando ele baixou a guarda. Estava numa caçamba, terminando o trabalho numa linha viva de 7.600 volts, quando removeu as luvas de borracha. Steve passou 8 semanas no hospital, seguidas de 3 dolorosos anos de reabilitação, aprendendo a usar as próteses. Em 91, ele voltou a trabalhar, mas como inspetor de cabos elétricos. I was a little scared. I didn't know how I'd feel being back around the job and the equipment that I got hurt on. And I was a little embarrassed to come back. For one, I didn't follow the safety rules. If I had followed the safety rules at that time, we wouldn't be having this conversation, obviously. That's all I had to do was wear my gloves, and you're not talking about a big piece of equipment either that you have to, you know, struggle to put on and struggle to take off. You're talking about a pair of gloves. For the amount of time it took me to take my gloves off, it took less time to lose my arms. Steve ensina segurança em empresas de serviço público e sua história causa forte impacto nos colegas de manutenção. Stephen Hayes é pai de família e tem 2 filhos. E não se oporá caso um deles queira ser eletricista. It's a great job. It's very rewarding. You're at different locations, you're outside. So, as a career, I would recommend it. As long as you pay attention, as long as you take care of yourself, it's a great job. Bem, pessoal, então com isso nós terminamos esse vídeo que fala sobre o impacto do acidente na vida de um trabalhador. Até a próxima, bom trabalho e sucesso!